Determina o conjunto solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau no conjunto R. O conjunto R é o conjunto dos números reais, certo? E ele quer o conjunto solução, ou seja, ele quer a raiz de cada equação. Então, vamos verificar aqui, nessa equação, que é uma equação do segundo grau, tem a igualdade, tem o x ao quadrado. Então, vamos verificar quem são os coeficientes. Coeficiente A é o número que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso aqui não tem número nenhum que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem, é 1. Então, o coeficiente aqui é 1. B é o coeficiente, é o número que acompanha o x. Nesse caso aqui eu tenho o x, o número que acompanha o x multiplica por x é menos 5. Então, B é menos 5. E C é o termo independente, ele não vem acompanhado de x. Então, nesse caso, nós não temos o C é 0. Então, nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Incompleta, onde C é igual a 0. Nesse caso, quando C é igual a 0, nós vamos ter dois termos com x, observe. Dois termos com x. Se temos dois termos com x, nós iremos fatorar. O que é fatorar? Descobrir o termo que tem aqui em comum e transformar em um produto. O que é produto? Uma multiplicação. Ou seja, vamos fatorar primeiro. Então, qual é o termo comum? O termo comum aqui é x, certo? Então, nós vamos dividir tudo por x. X ao quadrado dividido por x dá x, ou seja, o que sobra é x. Menos 5x dividido por x vai dar 5. Tiro o x e sobra 5. Então, isso é igual a 0. Quando nós temos uma multiplicação, como nós temos uma multiplicação aqui, ó, x vezes x menos 5. X menos 5 representa um termo, porque está entre parênteses. Nós temos o produto aqui, porque é uma multiplicação de x por x menos 5. Se fizermos x vezes x, dá x ao quadrado. E x vezes 5 dá 5x. Ou seja, isso aqui representa a mesma coisa, só que aqui está fatorado. Por que está fatorado? Porque aqui eu tenho uma multiplicação de um termo por outro termo, só que esse outro termo é representado por uma subtração. Pronto, então se nós temos aqui um produto e esse produto é igual a 0, ou x é 0, ou x menos 5 é igual a 0, ou os dois são 0. Ou seja, x é igual a 0, então nós já temos aqui uma raiz, uma solução. Ou então x menos 5 é igual a 0, ou seja, x menos 5 é igual a 0. Então, aqui é só separar quem tem x de quem não tem, vai ficar x igual a 5. O 5 está no primeiro membro, vai para o segundo membro e fica positivo. Então, x é igual a 5. Então, nós temos aqui a solução, certo? Que é 0, 5. Então, aqui nós temos o conjunto solução dessa equação incompleta, onde c é igual a 0. Então, a gente tem que observar isso daqui. Ó, c é igual a 0. Então, quando c é igual a 0, a gente vai fatorar. Então, aqui a gente fez uma fatoração, certo? Então, a gente fatorou isso daqui. Então, nós vamos ter x nos dois termos e a gente coloca um x aqui. E a gente é só tirar 1. Como aqui são 2, tira 1, fica 1. Como aqui só tem 1, tira e fica só o menos 5. E agora é só igualar cada fator desse a 0. Ou seja, x igual a 0, depois x igual a 0, depois a gente faz x menos 5 igual a 0. Por que a gente faz x menos 5 igual a 0? Porque ele está entre parênteses e representa um termo, certo? Então, aqui nós temos a solução dessa equação. Agora, vamos verificar essa outra equação. Nós temos aqui, vamos verificar quem são os coeficientes. Nós já temos dois termos, já sabemos que ela é incompleta, mas vamos verificar aqui esses coeficientes, ok? Então, vamos lá. O coeficiente A é o termo, o coeficiente que acompanha x ao quadrado. Nesse caso, não tem o coeficiente aqui, o coeficiente é 1, certo? O B, o coeficiente de x, é o número que acompanha x.
Então, nesse caso, não tem um número que acompanha x, porque aqui é x ao quadrado e esse não tem x. Então, b vai ser igual a 0. E C é o termo independente, ou seja, o número, o algarismo que não acompanha x. Então, nesse caso aqui, é menos 81, ele não acompanha x. Então, nós temos uma equação do segundo grau incompleta. E nesse incompleta, nós faltamos o b igual a 0. O que acontece quando você tem b igual a 0? Você não vai fatorar, pois não vai ter termos iguais. Então, o que é que você vai fazer? Você vai separar quem tem x de quem não tem. Então, é isso que você vai fazer quando b for igual a 0. Então, toda vez que b for igual a 0, você vai fazer isso. Toda vez que c for igual a 0, você vai fazer desse jeito. Então, você tem que saber, tem que olhar a equação, verificar o que ela tem e o que está faltando para poder resolver a equação. Então, nós temos aqui, separando quem tem x de quem não tem. Então, fica x ao quadrado igual a 81. Como aqui é menos 81 e ele ficou depois da igualdade, ó, depois da igualdade, então vai ficar positivo. Nesse caso aqui, nós temos x ao quadrado, temos uma potência. O contrário da potência é a raiz. Então, você vai fazer x igual a mais ou menos raiz de 81. E quem é a raiz de 81? 9. Professora, mas por que a senhora colocou mais ou menos? Porque o x pode ser menos 9 e pode ser 9. Como é uma equação do segundo grau, nós podemos ter uma ou nenhuma raiz real. Nesse caso, nós temos duas raízes reais, que é menos 9 mais 9. Porque se você fizer menos 9, menos 9 ao quadrado vai dar 81. Mais 9 ao quadrado também vai dar 81. Então, é o mesmo 81. Então, nesse caso, nós temos duas raízes reais. Vamos para a próxima. Nós temos aqui duas novas equações do segundo grau. Já percebemos que ela é incompleta porque só tem dois termos, mas vamos verificar qual o termo que falta. Então, vamos verificar quem é o coeficiente. Coeficiente A, 1, que é o que acompanha x ao quadrado. Coeficiente B, quem acompanha x, não tem. E coeficiente C é o termo independente, nesse caso, menos 121. Então, o que acontece? Nós não temos B. B é igual a 0. Então, como na outra questão, quando B for igual a 0, você vai separar quem tem x de quem não tem. Só um termo vai ter x, o outro não tem. Então, separando quem tem x, fica x ao quadrado igual. Aí está menos 1 no primeiro membro, vai para o segundo membro, vai ficar positivo, 121. Então, aqui, para resolver essa potência, porque eu quero descobrir o valor de x, então eu vou usar a operação inversa, que é a raiz. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 2. Ou de 121, desculpa aí, de 121. E a raiz de 121 é 11. É mais ou menos 11. Então, nós temos como solução menos 11 ou mais 11 ou 11. Esse é o conjunto solução dessa raiz. Porque se você colocar menos 11 ao quadrado, dá 121. 11 ao quadrado vai dar 121 também. Ok? Então, está resolvido e nós temos aqui já o conjunto solução dessa equação. Agora, nós vamos verificar aqui, sabemos que é incompleta, essa também é incompleta, certo? Por que é incompleta? Porque falta o B. Não tem os três termos, o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Nesse caso, vamos verificar quem está faltando. Qual é o coeficiente que está faltando? O que a gente sabe é que não pode faltar o coeficiente A, porque senão acaba a equação do segundo grau. Nesse caso, o A é o que acompanha x ao quadrado, vai ser 3. O B é quem acompanha x, então, tirando o x, fica menos 5. E C é o termo independente, como não temos, é igual a 0. Então, o que acontece? Nós soltamos aqui
o C. Quando falta o B, você vai separar quem tem X de quem não tem. Mas quando falta o C, você vai fatorar. Tem que lembrar isso, certo? Se você vai fatorar, que é um fator comum aqui é X. Então, X... Opa, desculpa aí. Aí, 3x ao quadrado dividido por x vai ficar 3x. Como é x ao quadrado, aqui a gente só vai tirar 1, vai ficar x. Porque x vezes x, x ao quadrado. Menos 5x dividido por x vai dar 5. Isso tudo igual a zero. Então, isso quer dizer que x é igual a zero. Ou, a gente faz a conta, 3x menos 5 é igual a zero. Então, 3x é igual a 5 positivo. X é igual a 5 dividido por 3. Pronto, então nós temos aqui a solução desse sistema, que é o 0 ou 5 terços. As duas soluções. Lembrando que, como é a equação do segundo grau, você pode ter duas soluções reais, uma ou nenhuma. Vamos agora para essa outra, a letra C. Então, vamos identificar quem são os coeficientes. Coeficiente A, nesse caso aqui é 1, que é quem acompanha o x ao quadrado. Coeficiente B, quem acompanha x. Quem acompanha x? O sinal. Mas só quando eu tenho um sinal aqui eu tenho um x. Então, vai ser menos 1. E o termo independente, que vai ser 0. Então, nesse caso, está faltando o C. Se está faltando o C, eu vou ter x nos dois termos. Se eu tenho x nos dois termos, eu posso fatorar. Quem é o fator comum? X. Então, eu vou tirar x ao quadrado dividido por x dá x. Se eu tenho ao quadrado, tirar 1, fica 1. Menos x dividido por x vai dar 1. Eles são iguais, na hora de dividir vai dar 1. Então, vai ser igual a 0. Isso quer dizer que eu tenho duas raízes reais. Ou x é igual a 0, ou x menos 1 é igual a 0. Só que x menos 1 igual a 0, você pode fazer x igual a 1. Ou seja, a solução aqui é qual? Solução. Nós temos o x igual a 0 e o espinho igual a... Ou x igual a 0 e x igual a 1. Então, nós temos aqui já a solução desse sistema. Vamos para esse outro aqui. Quem é A, quem é B e quem é C. Vamos lá? A é o termo que acompanha x ao quadrado. Então, nesse caso, vai ser 9. B é o termo que acompanha x. Nesse caso aqui, não temos. E C é o termo dependente. Nesse caso aqui é menos 16. O que é que acontece? Falta B. Se falta B, você vai separar quem tem x de quem não tem. Nesse caso, eu vou tirar aqui o menos 16 dessa igualdade. Então, 9x ao quadrado é igual a mais 16 a 16. Só que eu preciso ainda isolar, então eu preciso tirar esse 9 daqui. Então, ele está multiplicando 9 vezes x ao quadrado. Se ele está multiplicando, ele vai para lá como divisor. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 16 dividido por 9, ok? Aí, nesse caso, eu tenho o quadrado, eu posso resolver logo o quadrado. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 16 sobre 9. E a raiz de 16 é 4. E a raiz de 9 é 3. Porque 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4 é 16. Ou seja, a solução aqui é mais ou menos, no caso, mais ou menos 4 terços. Ou seja, a solução é menos 4 terços ou mais 4 terços.